Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Dê um glória a Deus. Amém? Vamos ler o capítulo inteiro. João 10, a partir do primeiro versículo, lemos assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Então ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos,
novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Amém, meus irmãos? Eu acho esse texto tão forte, eu acho esse texto tão rico de mensagens, cada detalhezinho é uma coisa tão importante na vida da gente, que eu fiquei com pena de cortar algum pedaço e ler só um versículo, né? Eu gosto de ler a ideia toda, embora continue no próximo capítulo, vocês vão entender, não é? Mas, assim, para a gente ter uma noção geral do todo, mesmo que eu não vá pregar tudo que foi dito, eu vou pregar um pedacinho ali ou outro, mas é importante para vocês terem uma noção do todo e estarem com o texto fresco na mente. Que coisa maravilhosa ter Jesus como pastor. Eu sou um pastor, a minha vida é pastorear gente, simbolicamente falando, né? Essa figura do pastor diz respeito ao profissional que cuida de ovelhas. E a Bíblia usa essa figura para falar a respeito da gente. Desde lá do Salmo 23, em outros textos do Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou um pastor, eu cuido não de ovelhas, mas de pessoas, simbolicamente ovelhas. Mas o jeito que a Bíblia me ensinou a cuidar de ovelhas é apresentando o meu pastor para vocês. Jesus é o pastor que tem cuidado de mim. Jesus é o pastor que tem cuidado de vários de vocês aqui que já são ovelhas dele. E que coisa linda, que coisa maravilhosa. Porque cuidar de ovelha é diferente de cuidar de gado. Quem aí é desse meio, né, da agropecuária, vai entender bem. Jesus dá algumas dicas. É uma relação de muito mais proximidade, sabe? Eu já vi gente cuidando de vaca, chamando: ô mimosa, vem cá, a vaca sai de lá e vem, né? Com ovelha é muito mais íntimo. E a gente vê, né, como que o Senhor cuida. Eu posso falar pela minha vida, como eu sou cuidado, como Ele é aquele que me protege. Eu não estou solto na mão dos lobos desse mundo. Eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu não estou aí comendo coisas de péssima qualidade do ponto de vista espiritual. Eu tenho um pastor que me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É maravilhoso, meus irmãos, e Jesus, Ele vai colocando, mostrando para a gente essa relação. Ele fala: as minhas ovelhas, eu sou propriedade dEle. Você consegue entender como isso é uma coisa boa? Tem gente que não entende, fala: ninguém manda em mim e não sei o quê. Na verdade, você é uma ovelha desgarrada. Você não tem proteção, não tem o cuidado sobre você, que nós que somos ovelhas do Senhor temos. Eu sou propriedade dEle. Eu leio esse texto aqui e vejo ele falando, ele está falando de mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está falando de mim. Você tem essa sensação já na sua vida? De identidade, de pertencimento a Ele. Esse texto Jesus vai falando a respeito de muita coisa. Ele fala a respeito da sua relação direta com as ovelhas, que a gente vai tratar mais no final da mensagem. Ele fala a respeito daquelas pessoas que não queriam ser ovelhas de Jesus. A gente vai tratar delas também nessa mensagem. E no finalzinho ele fala algo assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Que mostram para a gente que o povo de Deus não é um povo que fica ali sectário, que se isola em denominações, ou pelo menos não deveria ser. É alguém que tem consciência, uma ovelha de Jesus tem consciência de que Jesus tem ovelhas em outros apriscos, em outros lugares. Olha que coisa legal. Ele estava falando isso para o povo judeu, que era extremamente exclusivista, no sentido de que Deus tinha um trato ali só com o povo de Israel e pronto, e nem comiam com gente de fora. Mas Jesus está falando: olha, eu tenho outras ovelhas, vocês são essas outras ovelhas, vocês são gentios, eu sou. Quem é brasileiro aqui, dá um glória a Deus. Ele está falando da gente também. Essas outras ovelhas que não eram daquele aprisco, dali. E aí ele sai dali, ele vai para outro lugar, lá perto de onde João Batista batizava, lá no deserto. E outras pessoas chegam já e vão se tornando ovelhas de Jesus. Olha, João não fazia sinais, mas tudo aquilo que ele falou sobre Jesus é verdade. E creram nele.
Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do Evangelho de João e desses sinais que eles falaram que tem a ver com essa nossa relação com eles e dessas pessoas que não querem ser ovelhas. E para isso eu vou explicar um pouquinho para vocês por que o Evangelho de João é tão diferente. Você que, de repente, não tem muita intimidade com o texto da Bíblia, eu vou explicar algumas coisas aqui que são o beabá para alguns que estudam a Bíblia há mais tempo. Nós temos 4 livros no Novo Testamento que contam a vida de Jesus. Vamos falar juntos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A galerinha do culto das crianças já está sabendo, né? Se as crianças estivessem aqui, já iam falar mais forte. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma proposta parecida. São livros diferentes, de tamanhos diferentes, para públicos diferentes e têm diferenças entre si, mas a proposta é a mesma. Contar o que aconteceu na vida de Jesus, aquilo que eles conseguiram captar, aquilo que eles conseguiram lembrar e botar em ordem. João não. João sabia que ele não ia dar conta. No final do livro ele fala assim, olha, nem o mundo inteiro caberia se a gente fosse contar tudo que Jesus fez. Todas as coisas que ele fez não caberiam. Então o que João faz? Ele conta uma história que não é na ordem exata dos acontecimentos, porque ele não está preocupado com isso. É como se fosse uma pregação. A pregação vocês estão vendo que é toda fora de ordem, né? Eu falei no início que eu vou falar de um pedaço lá na frente e tal. E então, você vê umas ênfases diferentes. Você vê Jesus mais detalhadamente conversando com algumas pessoas. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus com Nicodemos, é uma coisa assim mais detalhada, é como se ele pegasse uma lanterna e vamos parar aqui nesse pedacinho e vamos analisar. E outra coisa interessante que a gente vê no Evangelho de João, tudo isso é importante para a gente entender o todo, tá? Outra coisa muito interessante no Evangelho de João é que ele não fala dos milagres de Jesus como milagres. Eu falei no domingo passado para vocês que quando a gente fala de milagre, a gente está falando de um agir de Deus que as pessoas consideram algo extraordinário, fora do natural, algo assim que causa espanto nas pessoas. Mas quando ele fala de sinais, ele está falando desses milagres como algo que carrega em si um significado. Eu disse no domingo passado e vou repetir agora. Você olha para um sinal de trânsito, ele tem um significante, o significante é um farol vermelho, mas ele tem um significado. Que significado é esse? Pare. Todo sinal tem um significante e tem um significado. Um milagre, ele é o significante, é aquilo que as pessoas estão vendo, a pessoa que recebeu um milagre, uau, que coisa maravilhosa, eu estava desse jeito e agora eu estou aqui pulando. Algo aconteceu, resolveu o problema da pessoa. Só que aquilo é um sinal, aquilo aponta para algo muito maior. Então, o Evangelho de João, ao invés de descrever aquele monte de milagre, tem versículo nos outros evangelhos que conta vários milagres de uma vez, numa tacada só que Jesus fez. Mas aqui não, ele vai contar 7 milagres e vai chamar esses milagres de sinais. Então, você tem o primeiro sinal que Jesus fez, foi quando ele transformou a água em vinho. E isso, além de resolver o problema dos noivos naquele casamento, não é? Tem todo um significado. O vinho tem um significado. O próprio ato de um ser humano ali, transformar uma matéria. Irmãos, até hoje, isso é algo com toda a ciência que a humanidade conseguiu, você trocar molécula por molécula para fazer a água virar vinho. E virou vinho mesmo. Não jogou um quissuco ali dentro, né? Vocês são da época do quissuco? Do tangue, né? Jogou um tangue ali, não. Especialista em vinho da época foi lá e provou e, não acredito, deixaram o melhor vinho para o final. Era vinho mesmo. Não tem como você transformar molécula por molécula de uma simples água em uma substância como essa. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Aí vem o segundo grande milagre de Jesus, ele cura o filho de um militar. E ali é interessante porque Jesus vira e fala o seguinte, olha, se eu não fizer sinais, vocês não vão crer. E ele vai lá e faz o sinal, e
A família inteira do cara crê em Jesus por causa daquilo. E aí, meus irmãos, o terceiro sinal, o paralítico de Betesda, ali já começou a arrumar a treta com os religiosos, porque Jesus curou o cara no sábado. E tudo ali tem um significado. E tudo ali aponta para quem Jesus é. Ele faz algo simplesmente impossível, num momento que a lei deles não permitiria, porque na verdade ele é o novo legislador, ele é a razão de tudo aquilo. Ele inspirou aquelas leis lá no passado, ele pode. Tudo isso carrega um significado. Depois vem a multiplicação dos pães e peixes. As pessoas viam o milagre, mas não viam o sinal. Elas queriam o milagre, queriam a bênção. Mas qual era o sinal que estava sendo transmitido naquele milagre? Ele explica: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que vocês devem desejar. E eles não queriam. E o povo se mandou, multidão se mandou. Por quê? Porque o que eles queriam era só milagre, e não o sinal, o todo do que Jesus estava mostrando, tudo que ele estava ali se revelando. E aí vem um pouquinho antes dessa história que a gente leu, a cura do cego de nascença. Esse é um dos sinais mais espantosos. Por quê? Porque quando algo assim acontece, algo dessa natureza, está todo mundo esperando o Messias, está todo mundo esperando que o Cristo viria ao mundo. Eles não aceitam que Jesus é o Cristo. Mas de repente tem um cego que é um cego de nascença. E para a cabeça do judeu daquele período, se alguém já nasceu cego, significa que o próprio Deus amaldiçoou aquela pessoa. E só o próprio Deus poderia reverter. Se o próprio Deus fez aquela pessoa ser cega, não foi um acidente, não foi uma guerra, não foi a maldade de alguém, o descuido dele, não. Ele já nasceu, ou seja, Deus fez isso com ele. E chega Jesus e desfaz. Ou seja, só Deus poderia desfazer aquilo. Então eles abrem tipo um inquérito de investigação e mandam chamar até os pais do ex-cego para poder interrogar. E não tem como. O cara era cego e agora está vendo. Perguntam: esse aí é o seu filho? É meu filho mesmo. Agora, como ele passou a enxergar, pergunta para ele, que ele já está grandinho. E eles ficam todo mundo revoltado com aquilo. Aquilo era um sinal para que aquelas pessoas crescem. Então, meus irmãos, por que isso é importante? Porque a gente chega no capítulo 10 e Jesus vem falar para eles algumas coisas muito sérias a respeito deles não aceitarem crer em Jesus. Depois piora, porque o próximo capítulo é a ressurreição de Lázaro. Eles veem que Lázaro morto, há 4 dias ressuscita, e eles querem, ao invés de crer, eles querem matar Lázaro. Vamos fazer esse cara morrer de novo para sossegar, para resolver nosso problema. E o 7º milagre, só para fechar esse assunto, é a ressurreição do próprio Jesus, o 7º sinal, digamos assim. Mas o que Jesus fala nesse contexto todo que ele está falando sobre ser o bom pastor? As pessoas o cercam ali no templo. E aí fazem a seguinte pergunta para ele: se você é o Cristo, fala logo de uma vez. E Jesus olha para eles, tipo assim, de novo? Outra vez? Eu já falei para vocês e vocês não creram. Vocês não creem em mim? Creiam pelo menos nas obras que eu estou fazendo. E Jesus chama atenção para esse detalhe. Ele tinha feito várias obras diante daquelas pessoas, e ainda assim eles não estavam crendo. E Jesus faz um apelo para eles: olha, vocês não querem crer em mim? Creiam pelo menos nas obras que eu estou fazendo, que vocês sabem que é de Deus. Irmãos, tem gente que crê sem precisar de sinal nenhum. Tem gente que crê porque viu um sinal. E eu preciso que você entenda, tem gente que nem vendo todo o sinal do mundo não vai crer. A gente vive numa época de muita informação. E é difícil alguém, por exemplo, ter contato com o Evangelho sem ter contato com o poder de Deus. Eu vivi numa época, em que existia um grupo de igreja que era muito mais fechado em termos de negar qualquer tipo de fenômeno sobrenatural. Irmãos, hoje é difícil.
Nem que seja na sua família, você já viu algum milagre acontecer, alguma resposta de oração que você vê, isso aqui não tinha jeito, isso foi um sinal sobrenatural. Eu gosto muito do assunto de arqueologia bíblica. Eu estava comentando hoje pela manhã, na nossa roda de leitura, a minha turma está lendo Apocalipse, e por alguma razão a gente chegou nesse assunto, que eu nem me lembro mais qual é. E eu estava falando para eles como nós temos comprovações de que a Bíblia é exatamente aquilo que diz ser. Os outros livros sagrados de outras religiões do mundo não estão preocupados com isso, de alguém chegar e contestar se foi verdade ou se não foi. A Bíblia é um livro histórico. A Bíblia fala, o ano que aconteceu isso, quem estava governando era fulano de tal, quem era governador da província tal era fulano, para situar você na história. Essa visão eu tive, e ela aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Fulano existiu, ele era filho de Beltrano, que era filho de fulano de tal. Por que aquele monte de nome na Bíblia? Pastor Poyong Cho, quando pegou a Bíblia pela primeira vez, foi ler Mateus. Aí tinha lá a genealogia de Jesus. Ele pensou, mais fácil pegar a lista telefônica e ler catálogo, né? Para que eu vou ler catálogo de antigamente? Tudo isso tem um significado. E isso aponta para a gente que é um livro real, essas pessoas são reais, elas tinham uma família, um lugar na história. Acharam em 2019 uma tabuletazinha de chumbo desse tamanhozinho, com Aleph escrito na ponta. E aí eles ficaram com medo de abrir para ver o que tinha dentro e estragar. Mandaram para a República Tcheca, fizeram todo um procedimento de ultrassom para poder rastrear qual era o texto que estava escrito lá dentro. E, meus irmãos, esse ano veio à tona o que estava lá dentro. E foi um achado que mexeu com a arqueologia bíblica, sabe? Deixou todo mundo assim, surtando. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que os arqueólogos que não creem na Bíblia, né? Tem um grupo na arqueologia que tenta desconstruir o que a Bíblia conta. E essas pessoas, elas diziam que não, na verdade a Bíblia é um livro muito posterior. Essa época que dizem aí 4.000 anos, né? Época desse tal de Josué, isso aí nem existia hebraico ainda nessa época. O hebraico foi inventado muito depois. Irmãos, essa tabuletazinha, ela foi achada na região do altar, no Monte Ebal, conforme a gente vê lá em Deuteronômio 27. E ela simplesmente mostra, pela datação desse artefato arqueológico, que o hebraico existia na época de Josué. E que tudo, do jeitinho que está na Bíblia, está lá. E o povo que falava isso agora está assim, né? A Bíblia tem a idade que diz que tem. Estão descobrindo coisas todos os dias, à medida que a arqueologia avança, sabe? Tem lugar que, por causa de tensão territorial, Palestina, Israel e tal, eles não conseguem escavar. Mas onde conseguem, meus irmãos, todo dia estão achando mais coisa. E por que essas pessoas continuam não crendo? Vou contar a minha experiência como pastor, de lidar com o ser humano. Não querem. Porque crer implica em deixar um tipo de vida. Porque crer implica em seguir um pastor e ser parte de um rebanho. Ser parte de um rebanho envolve compromisso. Ser parte de um rebanho que tem um pastor significa seguir esse pastor. E não, como diz lá em Isaías 53, andar desgarrado como ovelha. Como tem seguido a sua própria vida. As pessoas não querem abrir mão daquelas coisas que elas já têm. E evangelho, meus irmãos, não tem jeito, é tomar a sua cruz, é seguir Jesus, é morrer para si, para viver para Ele. Então, talvez aqui tenha algumas pessoas desse tipo, que até vêm, sabem que essas coisas que estão sendo ditas são verdade, sabem que cada palavra que eu falei aqui é verdade, que todo esse capítulo grande que nós lemos é verdadeiro, e ainda assim, o seu plano é sair desse lugar do mesmo jeito e continuar com a sua vida torta exatamente do mesmo jeito que chegou. Por quê? Não é porque não acredita no sentido de não saber que isso é verdade. É porque não quer abrir mão do tipo de vida que tem, porque acha que isso vale alguma coisa.
É brega ser crente. Ser crente, ser evangélico é coisa de gente sem muita inteligência, sem estudo. Crente não enche a cara e eu gosto de encher. Crente não vive na sacanagem e eu gosto. Crente não pode trair a mulher, não pode divorciar, não pode fazer sexo sem ser casado. E se eu botar minha maconha no meio aí, é aí que perdeu tudo mesmo. Vocês não têm noção do que vocês estão abrindo mão. Se apegando a prazeres, desculpe, se vai soar desrespeitoso, idiotas. É como alguém está debaixo de uma ponte, com a vida toda arrebentada, acordando com um rato roendo o seu pé. E alguém falando assim, vem para cá, a gente tem uma casa para você, a gente tem uma vida para vocês, tem um banquete esperando por você, sai daí. E a pessoa está lá, engasgando com o próprio vômito e preferir aquela vida. É essa a realidade espiritual. Não tem nada lá fora que se compare ao que você pode ter aqui dentro. E aqui dentro eu não estou falando dessas 4 paredes. Eu estou falando de Cristo. É comum a gente ouvir as pessoas falarem, porque quando eu estava na igreja, porque quando eu saí da igreja. Irmãos, não é sobre igreja, é sobre Jesus. Quem está em Cristo, por obediência a Ele, é a igreja. Mas eu estou falando de algo muito maior do que isso. E aí a gente volta lá no início do texto, as minhas ovelhas que Jesus falou. Você sabe qual é o privilégio que uma ovelha de Jesus tem? Vou falar todos não, tá? Porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouco as crianças começam a voltar lá de trás. Vou falar só um pouquinho do que o texto disse. Rapaz, moça, eu ouço a voz dele. Isso é forte demais. Isso é um privilégio muito grande. E aí, ele me chama pelo nome. Isso fala de um Deus que ele é tão grande e infinito, mas que ele chama você pessoalmente. O relacionamento dele é pessoal. Ele não é o Deus que criou a terra, deu corda no relógio e soltou e agora não mexe mais a mão. Não! Ele é alguém que conhece você e que atende especificamente a sua oração. E quando ele fala com você, ele fala de forma pessoal. Você, essa criaturinha aqui nesse canto do Brasil, que é um país em alguma parte desse grande planeta, nesse canto da galáxia, ele se preocupa com aquilo que está saindo da sua boca, quando você fala com ele de manhã e acorda. Ele te chama pelo nome. E ele chama para vir para fora. E aquele que crê nele e atende esse chamado, sai, entra, acha pastagem. Não está seguindo um mercenário que está preocupado em tirar o seu dinheiro. Não está seguindo um mercenário que quando vem o lobo larga você para se lascar e corre para salvar a própria vida. Não, é Jesus, é seguir Jesus. Irmãos, eu olho para essa parte e eu comecei a rir agora à tarde, porque no capítulo seguinte há uma representação profética disso que Jesus faz com a gente. Ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e chama para fora. Você sabia que ser igreja significa ser chamado para fora? Que a palavra igreja já existia no tempo de Jesus, não é? Ele fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Do que ele estava falando se não existia igreja ainda? Ele estava falando de uma reunião que acontecia no mundo grego, que as pessoas tinham que sair de casa. Passava alguém na rua fazendo um barulhinho, batendo uma madeira na outra, um metal no outro, falando, eclesia, eclesia. As pessoas eram chamadas para fora. E elas vinham para uma assembleia da cidade. E Jesus fala, sobre essa pedra edificarei a minha eclesia. Ele chama a gente para fora. A vida está lá fora. Aqui é a proteção, aqui é o aprisco, mas a gente é chamado para fora. E olha que legal, acompanha essa viagem comigo. Você continua o capítulo 11. Logo depois dele fala isso. Lázaro morreu. E chega Jesus para ressuscitar Lázaro. Mestre, ele está fedendo, já está morto há 4 dias. E Jesus manda rolar a pedra. E o que Jesus faz?
chama Lázaro pelo nome e chama ele para fora. E Lázaro sai vivo. O que Jesus disse a respeito das ovelhas? Eu dou para elas vida, eu dei a minha vida, eu dou vida em abundância. A ressurreição de Lázaro resolveu o problema de Marta e Maria, as duas irmãs que estavam chorando. Mas foi um baita sinal para as pessoas de que Ele é Deus. E a respeito, um sinal que mostra, sinal tem muito significado, dependendo do sinal, mostra a nossa vida com Ele. Um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados. E um dia nós ouvimos a sua voz, como alguns talvez vão ouvir nessa noite. E essa voz disse o que para a gente? Nos chamou. E nós começamos uma vida de seguir Jesus. E Ele nos deu vida em abundância. Aquilo que aconteceu com Lázaro acontece conosco. Alguns já estão fedendo espiritualmente, aprontando tanto diante de Deus, que estão podres espiritualmente falando. Mas se ouvirem a voz, diferente daquelas pessoas que escutavam, mas não ouviam, se ouvirem a voz, Ele te chama para fora. Ele te chama para fora, Ele te chama para ser igreja. Você vai entrar, você vai sair, você vai achar pastagem. E tem mais, meus irmãos, eu quero ler uma grande coisa que Ele nos diz. É tanto versículo, é o verso número 27 e 28, vamos ler juntos. O 27, a maioria aqui já sabe de cor. João 10, 27, diz assim, 1, 2, 3, todo mundo junto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora presta atenção no 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vida eterna, meus irmãos, vida eterna. Quem se torna ovelha de Jesus, quem para de simplesmente ouvir e começa, ou escutar, perdão, e começa a ouvir e seguir, é uma ovelha. Ele dá a vida eterna. Ele não vende a vida eterna, não. Você não tem que fazer por onde. Ele dá a vida eterna. Sabe quando que você vai perecer? Nunca. Ainda que o seu corpo esteja ruim e possa morrer daí uns dias, você nunca vai perecer como os outros que estão perdidos vão. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está na mão dele. Você não está na mão de qualquer pessoa. Você não está na mão de um líder opressor humano. Você não está na mão do ladrão, do salteador que veio para matar, roubar e destruir. Você está nas mãos dele. A vida e vida em abundância. Eu me lembro de uma história que eu ouvi um pastor contando, que ele foi orar por uma irmã de idade, que estava nas últimas no hospital. E ele estava em crise, tipo assim, o que eu vou falar? Vou levar uma palavra de consolo para a mulher? Vou orar para Deus dar mais vida ainda? Porque de repente Deus já está querendo levar, a pessoa está velhinha, eu entendo ele. Quando ele foi chegando lá, perto da velhinha em estado terminal, a velhinha viu ele, pastor, e começou a cantar. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Pam, 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 ela não fez não, tá? Sou eu que estou fazendo aqui. O corpo está morrendo. Mas ali no olho tem um brilho de alguém que tem a vida eterna. Você tem vida eterna aí? Você tem vida em abundância no seu coração, ovelha de Jesus? Eu não sei, meu irmão, minha irmã, cada pessoa que está aqui é uma história, cada pessoa que está aqui é um coração. Eu não sei em qual estado você se encontra. Alguém que precisa de um sinal para crer, alguém que nem precisa disso, que tem uma fé capaz de ouvir e crer, ou alguém que mesmo vendo um monte de coisa, continua sem crer para ser transformado.
Se o seu estado é esse último, meu querido, minha querida, joga tudo para o alto e vem para Jesus. Não tem nada nesse mundo que possa fazer frente, que vale a pena. Você está às vezes aí pensando, eu não vou seguir Jesus porque eu gosto de quê? Fala para mim. Eu não vou seguir Jesus de maneira completa, de ser parte de um rebanho. Por quê? Por quê? Fala em palavras, você vai ver como vai soar besta comparado à vida eterna e tanta coisa maravilhosa de alguém que está nas mãos dele. Toma uma decisão nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem que para a gente que já é ovelha, a gente já fica com o coração queimando, né? A gente já fica feliz. Mas é uma mensagem para você que está desviado do caminho de Deus também. É uma mensagem para você que nunca deu o braço a torcer por orgulho. A você que não crê que realmente as coisas vão ser diferentes. Creia nesse momento. Creia pelo menos por causa das obras. Jesus diz, muda a sua vida. Aliás, deixa Ele transformar a sua vida. Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento? Vem um tangedor aqui, adora com algumas notas o seu instrumento. Eu quero convidar você que já é ovelha a adorar o Senhor por isso. Quarta-feira a gente teve uma mensagem aqui muito especial chamada, nem lembro o nome da mensagem, mas a gente falava, grandes e admiráveis são as suas obras, ali no livro de Apocalipse. Seja alguém que olha para as obras de Deus como algo admirável nesse momento, feche seus olhos e comece a adorar a Ele. Você que já é ovelha do Senhor, glorifique Ele. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu te louvo, meu Pai, porque a nossa fé, embora seja fé, ela não vem do nada, nós temos fundamentos para ela. Obrigado porque o Senhor manifestou os teus sinais no passado e continua manifestando até hoje. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo porque nós podemos ser ovelhas do teu rebanho. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a pastagem, tem nos dado o alimento, tem nos dado a tua proteção. Obrigado pelo Evangelho de João. Obrigado, meu Pai, pelo capítulo 10 do Evangelho de João. Obrigado pela tua Bíblia inteira, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos conduziu. Obrigado porque um dia nós ouvimos a tua voz. Obrigado porque o Senhor se relaciona pessoalmente conosco e tem nos chamado pelo nome. E nesse momento eu oro por aqueles que precisam ter um encontro com o Senhor, acertar a sua vida com o Senhor, ou por estarem desviados da tua presença, meu Pai, ou por nunca terem entregado de fato as suas vidas para o Senhor. Meu Deus, que nessa noite algo novo aconteça, meu Pai, e eles sejam capazes de abrir mão do que seja lá o que for que esteja pesando como argumento, para ouvir a tua voz. Fala com eles agora, meu Pai, em nome de Jesus. Convida eles nesse momento, meu Pai, a uma transformação, meu Deus, em nome de Jesus.